pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar o nosso encontro agradecendo sempre e pedindo pela proteção e pela saúde de todos os nossos familiares e de todos os nossos amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa profissão de fé. A nossa fé que nós professamos todos os domingos, um pouco antes da Eucaristia. E o nome dessa profissão de fé é creio ou credo. Às vezes as pessoas ficam na dúvida se chama creio, se chama credo, mas significa exatamente a mesma coisa, porque creio em latim é credo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes de começar a recitar o credo para vocês, explicando cada parte, eu vou explicar um pouquinho da origem dessa oração. Bom, o creio, ele surgiu para responder a questionamentos que antigamente tinha sobre a igreja, questionamentos que tinha sobre a fé católica, sobre a origem de Jesus Cristo. Então a igreja ela foi encontrando meios para que fosse possível comprovar e atestar a nossa fé católica. Então foi por isso que foi criado o nosso símbolo de fé. O que tem a ver símbolo com fé? Então isso aí vem de muito tempo atrás, de antigamente. Símbolo vem do grego símbalon. E antigamente as pessoas que iam para a guerra, e aí tinha pessoas que ficavam no quartel e as outras pessoas que iam, né? E como eles se comunicavam, né? Não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Então eles se comunicavam por meio de um símbolo. Então o que eles faziam? Lá no quartel eles pegavam uma madeira, uma moeda, qualquer coisa que fosse possível quebrar ao meio. E eles quebravam ao meio. Uma metade ficava com a pessoa que ficava no quartel e a outra metade ficava com a pessoa que ia para a guerra. E aí, se fosse necessário mandar uma mensagem para essa pessoa, eles enviavam o mensageiro e falavam assim, ó, tá tendo ataque lá do sul. E aí a pessoa que estava lá na guerra falava, mas como que eu sei que essa mensagem é verdadeira, que essa mensagem veio do meu comandante? E aí o mensageiro mostrava o símbolo, que era a metade da madeira ou a metade da moeda que estava com ele, que se encaixava exatamente na outra metade que estava com a pessoa que estava na guerra. Então é assim que eles atestavam que a mensagem é verdadeira. Então vem daí o significado da palavra símbolo, por isso que é símbolo da fé, o creio, porque nós atestamos a fé católica. Então o creio é no que nós cremos. Vocês vão ver que ele é um resumo de toda a nossa fé, de tudo que acreditamos. A profissão de fé, ela está explicada direitinho aqui nesse livro que nós temos, que é o Catecismo da Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, ó, toda essa parte aqui é só para explicar a nossa profissão de fé, o credo. Então eu vou explicar para vocês aqui de uma forma mais resumida, né, por ser questão de vídeo, mas com o tempo, com os demais encontros, a gente vai conversando detalhadamente cada partezinha. Porque tudo que nós conversamos, tudo que abordamos tem base no nosso símbolo de fé. Bom, então, e aí como que ele surgiu, né? Voltando. Com esses questionamentos que tinham sobre a origem de Jesus Cristo, sobre a fé católica, a igreja foi encontrando meios para atestar. E aí, antigamente, quando eles se reuniam em comunidades para celebrar a Eucaristia.
e quem era presidida pelo bispo, né? E às vezes chegavam pessoas de fora, forasteiros, que queriam participar da Eucaristia. E aí o bispo falava: você atesta a fé apostólica, você professa a mesma fé que nós? E aí o forasteiro, para comprovar, tinha que falar o símbolo da fé. Bom, o creio, ele tem duas formas, né, de ser recitado. O creio apostólico e o creio niceno-constantinopolitano. Tem um nome mais difícil, mas é por conta que esse creio ele foi feito em 2 concílios, né? Que são concílios, reuniões de pessoas importantes da igreja. Então ele foi feito no concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla. Então ficou com esse nome, creio niceno-constantinopolitano. Eu vou explicar para vocês as duas formas, porque nós temos que saber as duas formas estão corretas, querem dizer a mesma coisa, mas vocês têm o direito de aprender, todos nós temos, tá ok? Então, eu vou começar aqui com vocês, eu vou acompanhar aqui em uma folhinha, porque como ele é mais longo, eu não quero me perder, tá? A primeira parte do credo, ele se refere a nós crermos na Santíssima Trindade. Nós ainda não tivemos encontro sobre isso, sobre a Santíssima Trindade, mas eu vou explicar aqui para vocês de uma forma mais fácil, tá? E depois nós abordaremos muito mais esse assunto que é muito importante para nós. A Santíssima Trindade é o quê? São 3 pessoas em um só Deus. Como assim? Porque quando nós iniciamos toda a oração, quando nós iniciamos o encontro, nós não fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em um só Deus. E isso é a Santíssima Trindade. Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, vocês acendem 3 velas. Quando vocês acendem as 3 velas, são 3 chamas. Mas se vocês colocam a vela bem juntinha, as velas bem juntinhas e as chamas, elas viram em uma só. E a gente não sabe da onde que tá vindo a origem dessa chama. Então, é assim com a Santíssima Trindade. São 3 pessoas em um só Deus. Então, Deus Pai, que é o Criador de todo o universo. Deus Filho, que veio ao mundo em forma humana para nos salvar, é o Salvador da humanidade. Ele se humilhou, se tornou humano e morreu na cruz por nós. E Deus Espírito Santo é o que? É o que move a nossa igreja, é o que nos dá força, é a alma. Então, quando Jesus Cristo, ele foi crucificado e morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia, depois, quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para mover a nossa igreja. Então, é disso que o credo fala no começo, que nós cremos na Santíssima Trindade, nas 3 pessoas em um só Deus, em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Então, o credo inicia assim, desta maneira. Primeiro eu vou falar a maneira do niceno-constantinopolitano e depois o credo dos apóstolos. Então, eu vou deixar escrito para vocês aí para facilitar a visualização. Então, ele inicia assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse é o niceno-constantinopolitano. E o creio mais curtinho inicia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então aí é o ponto de partida, é o início e o fim. E nós cremos nisso, cremos em um só Deus, que Ele é todo-poderoso, Ele é Criador
do universo. Deus anunciou o seu nome no Antigo Testamento, lá no comecinho da Bíblia, e ele se revelou para Moisés. Moisés foi um homem muito importante antes da vinda de Jesus, e Deus se revelou para Moisés em uma sarça ardente, em um fogo que não se apagava. Mas a gente vai contar essa história com mais detalhes para vocês mais para frente. Então é assim que nós iniciamos o credo, falando que nós cremos em Deus Pai, que é todo poderoso. Continuando. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E aí é outra forma. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, aí nessa parte quer dizer o quê? Que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é nascido do Pai, que é Deus, de todos os séculos, de todo esse tempo de nossa existência, da existência da humanidade, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele é verdadeiro, ele foi gerado. E ele é o nosso Senhor. Então, nós estamos dizendo que nós acreditamos em Jesus Cristo na condição divina, na condição de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Para todo cristão, quem crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, crê em Deus. Então, quem é cristão, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Continuando. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aí é outra forma. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, o que quer dizer isso? Que Jesus Cristo, que Deus, ele se humilhou por nós e se fez homem. Ele entrou na humanidade para nos salvar, e com o poder do Espírito Santo, a Virgem Maria concebeu Jesus Cristo, porque, como eu expliquei nos outros vídeos, Maria não conhecia nenhum homem e ela ficou grávida de Deus pelo poder do Espírito Santo e concebeu Jesus Cristo. Então é nisso que nós cremos, é essa a nossa fé, no poder do Pai, no poder do Espírito Santo. Deus fez isso para a nossa salvação. Tá? E por que eu digo salvação? Por conta do pecado cometido por Adão e Eva. Lá no comecinho de todos os tempos, no começo de tudo, Adão e Eva cometeram um pecado. E por conta desse pecado, toda a humanidade nasceu com esse pecado, vindo de Adão e Eva. E Deus se fez homem para nos salvar. Então o amor dele é tão grande por nós, que fez com que a Virgem Maria concebesse o nosso Jesus Cristo. Continuando. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Outra forma. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, além dele ter vindo para a humanidade como homem, Jesus foi crucificado também por nós, também para nos salvar. Então, e Pôncio Pilatos era o governador da Palestina e foi ele que lavou suas mãos e deixou a decisão para o povo decidir quem seria crucificado e quem seria solto. E o povo escolheu Barrabás para ser solto e Jesus Cristo para ser crucificado. Então, Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E da outra forma, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa parte nos remete ao tempo que nós acabamos de viver, que é o tempo da Páscoa, que aconteceu na Sexta-feira Santa. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou também por nós. Então, Jesus Cristo, ele experimenta a morte como seres humanos, mas a sua alma foi para a morada dos mortos para anunciar a boa notícia, que ele voltou, ele ressuscitou de corpo e alma, e depois ele subiu aos céus. Houve a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Então ele subiu aos céus de corpo e alma para ficar ao lado de Deus, olhando por todos nós. E quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria, sobre todos nós, para que eles pudessem pregar a palavra, pregar a verdade de Jesus Cristo nesse mundo. E hoje em dia, quem são os nossos apóstolos de hoje em dia? Os padres, os bispos, e é por isso que nós devemos ter fé neles, ter fé na nossa igreja. Então, Cristo cumpre a missão que o seu Pai lhe confiou e nos dá a certeza da vida eterna. Continuando. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Da outra forma, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos passar por dois julgamentos. Primeiro, o nosso julgamento individual, e depois o julgamento universal, que Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos. Irá bater o martelo do bem sobre o mal, o bem vencendo o mal. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós temos que continuar acreditando e esperar a nova vinda de Jesus Cristo Salvador. E por isso que cada dia de nossa vida nós temos que viver plenamente os mandamentos de Deus, viver como Jesus falou para nós vivermos, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, fazendo o bem sem olhar a quem. Continuando. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Na outra forma, creio no Espírito Santo. Aí então está dizendo que nós cremos no Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho. O Espírito Santo é a alma, a nossa força, é o que move a nossa igreja. E com o Pai e o Filho é glorificado, é adorado. Então nós glorifiquemos e adoremos o Espírito Santo, Jesus Cristo e o nosso Senhor Deus. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E da outra forma, creio na Santa Igreja Católica. Então, hoje em dia, nós passamos por um desafio muito grande, que as pessoas dizem: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não vou à igreja. As duas coisas são uma só. Se nós crermos em Jesus Cristo, na Virgem Maria, nós temos que acreditar na igreja, nas doutrinas da Igreja Católica, porque é na igreja que nos reunimos em comunidade para celebrar a Santa Eucaristia, para que nós possamos entrar em comunhão. Então, e os santos, todos os santos, pessoas que devemos basear a nossa vida neles, eles acreditavam na igreja, eles se reuniam em comunidades, se reuniam na igreja para celebrar esse momento tão grandioso, que é o momento em que comungamos, o momento em que recebemos Jesus Cristo de corpo, alma, sangue, divindade. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E da outra forma, na remissão dos pecados, que nós acreditamos em um só batismo, no batismo da nossa igreja
católica, que nós podemos receber esse sacramento somente uma vez na nossa igreja católica, e porque é no batismo que, às vezes, quando nós somos muito pequenos e somos batizados, são os nossos familiares que atestam a nossa fé. Então, no sacramento do batismo, eles respondem: eu creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos. Então, ali nesse acontecimento que é muito importante para a nossa vida, os nossos pais familiares atestam a nossa fé. E aí, quando crescemos, temos a oportunidade de confirmar essa fé novamente na crisma, na primeira comunhão e em todos os outros sacramentos que temos que receber durante a nossa vida na igreja. E na remissão dos pecados, que nós acreditamos que seremos perdoados, que se a gente se arrepender, se nós criarmos o hábito de nos confessar, nós seremos perdoados sim, porque Jesus ama, Jesus perdoa. Não importa o que, se o coração estiver plenamente arrependido, a remissão dos pecados irá acontecer. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Da outra forma, na ressurreição da carne. Então, a gente está atestando aí que nós cremos na experiência que Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Então, mais uma vez aí temos a certeza da vida eterna, do nosso encontro definitivo com Deus, com Jesus Cristo, com a Virgem Maria lá nos céus. Então, pessoal, essa foi a nossa profissão de fé, o creio ou credo, tá? Sei que ficou um vídeo um pouquinho mais longo, com algumas palavrinhas mais difíceis, alguns assuntos que ainda não abordamos nos nossos encontros da catequese, pois estamos bem no comecinho, mas eu quero explicar todas as orações para vocês, primeiramente, para que vocês possam rezar compreendendo o que vocês estão dizendo, né? Para que vocês na missa professem a fé de uma forma que vocês entendam o que vocês estão falando, no que vocês estão atestando, dizendo que acreditam. Então, mas não se preocupem, teremos muitos encontros ainda para vocês entenderem toda a vida de Jesus, para vocês entenderem toda a vida que havia antes de Jesus, as pessoas que foram muito importantes antes da chegada de Jesus e muito mais coisa, tá? Mas fiquem ligados, tá? Aproveitem bem esse vídeo, vão pausando, escutem de novo, voltem, qualquer coisa me liga, me manda mensagem que irei ajudar com todo prazer, tá bom? E espero encontrar vocês em breve, tá? Muito obrigada pela atenção de todos, um grande beijo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.